A vivência de uma pessoa cega, na educação brasileira. Com Felipe Neves. Boa tarde, a gente está aqui com bate-papo com o Felipe e desde Olá, já eu queria, agradecer pela presença de Felipe e o vídeo ele basicamente vai se passar aqui na tela do Meet, eu e Felipe, né, a gente está com as nossas câmeras ligadas, gravando todo esse bate-papo para que vocês possam estar acompanhando e se inteirando melhor de como é esse processo da vida de Felipe, da educação básica, da audiodescrição. A gente vai estar conversando um pouco sobre isso, tá? Eu sou Nayane, eu tenho 26 anos, a minha altura é mediana, a minha pele é clara, está bronzeada desse sol do dia a dia. Eu tenho cabelos tingidos aí de ruivo. As minhas sobrancelhas, elas são falhas, eu tenho olhos castanhos, meu nariz é achatado, meus lábios são finos. Eu estou usando um macacão, apesar de não mostrar todo ele, mas eu uso um macacão com a blusa de listras brancas e vermelhas. A blusa é de um modelo nadador, tá? Aqui em Maceió é muito sol, tá muito quente e a gente só quer ficar mais refrescante. E eu estou usando óculos redondos, estou usando óculos agora, Felipe, de grau. A vida é ó, assim. Tá em aí um breve, acessório novo. em breve uma companheira de bengala. Dá, aí você também está brincando comigo, mas pelo menos um pouco de orientação e mobilidade eu já Já consigo. tem. E aí, Felipe, a gente vai estar iniciando agora esse bate-papo. São perguntas muito tranquilas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse teu processo de transição, né? De pessoa que enxergava para pessoa agora com deficiência visual, como você se sentiu e tudo mais. Pode ficar à vontade. Tá bom. Bom, primeiramente, apresentando-me, eu sou o Felipe Neves, um jovem preto de pele clara, tenho cabelo curtos, escuros, a sobrancelha não sei se dá para ver, mas sobrancelhas naturalmente feitas de pelos finos, nariz negroide, lábios carnudo, eu uso barba e bigodes, estão aparentemente feitos. Tá legal. Uso óculos escuro e uma camiseta azul escuro com uma volta, uma corrente de prata fina, com um pingente fé invertido. Uau, Bonito, né? show. Gostei. É, Gostei. é Um conceitual. destaque. Ao fundo tem uma cortina e parte da parede. Acho que é isso. Bom, sobre o processo, o meu processo, essa transição de enxergar e não enxergar. Olha, foi um processo bem, a princípio, tranquilo. Em nenhum momento eu chorei pela perda da visão, porque foi gradualmente, a perda foi gradual, e, portanto, à medida em que eu ia perdendo, eu fui já aceitando ou lidando de uma forma bem madura com isso. Então, não tive essa resistência, essa lamúria, mas eu acho que já fazia parte do meu processo, né, da minha personalidade, essa resiliência que eu desenvolvi. Então, foi um processo assim, nesse sentido, tranquilo, emocionalmente. No entanto, a parte dolorida, conturbada, foi para o mundo. Uhum. Então, tudo era bom, tudo era ótimo, enquanto enxergava, a vida maravilhosa, tudo veloz, não via problema algum. A partir do momento que eu me vejo cego, isso lá para 2013, ah, aí é que a gente começa a enxergar o mundo de outra forma e realmente perceber o quão Maceió, Brasil, o mundo é inacessível. Então, primeiro eu me deparei com as barreiras tectônicas, né, arquitetônicas. Uhum. Então, calçadas irregulares, acidentadas, depois
sofri bastante com com a barreira atitudinal, então tinha muita gente que queria, sei lá, ajudar, mas não sabia como orientar uma pessoa cega e, portanto, acabava atrapalhando. Tinha gente que me puxava achando que ia ajudar e, enfim, acabava realmente piorando as coisas. Tem gente que me segurava, sei lá, nos ônibus, o pessoal botava eu para sentar, eu, não quero, o problema é na visão. Ô, gente, peraí. Então, tipo, tinha idoso, tinha gestante, pessoas que merecem o lugar, e eu não tinha nenhum problema em ceder, né? O fato de Uhum. eu estar cego, que eu vou botar uma senhora para ficar em pé a viagem toda. Então, depois foi surgindo as outras coisas, né? De acessibilidade comunicacional. E aí, como agora acessar a internet, como agora ver filme, como é que eu também tenho um acesso à informação de modo equitativo? Qual é o recurso de acessibilidade que me dá essa autonomia? Então, eu também sofri muito com isso. Ah, na escola, especialmente, sofri bastante, porque quando eu perdi a visão, eu estava no fundamental, já estava concluindo, já ia para o médio. Então E você já estava finalizando o Fundamental 2 para ir para o médio. exatamente. Mas Aí, aí você já tem um processo antes disso, então foi no Fundamental 2 que você começou a já passar por esse processo de perda da visão e já se preparar. E de fato você perdeu a visão quando você estava nessa transição, né? Do Fundamental para o médio. exatamente. Ah, beleza. Como a perda foi glaucoma, né? A razão da cegueira, e o glaucoma ele foi atrofiando o nervo óptico. Então, eu fui perdendo primeiramente a visão periférica, Sim. lateral, e depois foi afunilando para o centro. Então, eu não percebia que eu estava ficando cego, exatamente por isso, porque eu só enxergava para onde eu olhava, para onde eu batia o foco. Uhum. Então, já no sétimo ano, no oitavo, eu já estava com baixa visão, só que eu não sabia que estava. E, Caraca. é, e eu sempre sentei na frente por gostar mesmo de estudar, por prestar mais atenção. E conforme um tempo, eu fui sentando mais à frente porque me dava dor de cabeça quanto mais distante do quadro eu ficava. Uhum. Porque exatamente eu ah, fazia um esforço maior para enxergar, né? E tal. Enfim. Aí eu estava nesse processo do fundamental de finalizar, estava quase finalizando mesmo, e por falta de orientação, eu simplesmente só deixei mesmo de ir à escola, porque eu ia de bicicleta, então quase que eu sofri um acidente, porque eu realmente não vi o carro, eu olhei Ah, para um lado, quando eu olhei para frente, do nada o carro, eu, pá, ufa, foi. É como se ele tivesse brotado assim do nada. Eu, como assim que esse carro tá aqui? Eu não vi. tá cego, cara. Das- é, aí, pronto, depois daí eu vi, digo, não dá para ir só. E aí eu fiquei um pouquinho, eu acho que envergonhado de ir de ônibus e tal, mas não pelo veículo, mas por ir só e por ter essa questão da dependência, de ter alguém para me guiar. Então eu Uhum. estava um pouco. Eu sempre fui tímido, embora não pareça, já trabalhei muito, mas isso me deixou muito mais retraído. Então eu Sim. ficava assim, digo, poxa, de onde eu não vou não, porque o pessoal vai perceber, ninguém vai acreditar, porque aparentemente eu não pareço ser uma pessoa cega. Então, até hoje o pessoal vem com umas palavrinhas assim, tu não é cego não, tu tá brincando, não sei o quê. Enfim, tem um pouquinho de capacitismo aí também, mas já é outra É, questão. exatamente. Então, assim, foi complicado aí porque eu parei de estudar devido à cegueira. E aí ninguém me orientou, nem nada. Parei os estudos, busquei a Ciro Acioli, que é a instituição para pessoas cegas, ou de reabilitação, na verdade, né? Antes era uma escola, agora é para reabilitar a pessoa com deficiência.
Busquei, me matriculei, fiz essa readaptação, aprendi braille, aprendi orientação à mobilidade, andar com e sem bengala. Nesse meio tempo aprendi outras coisas. Pronto, concluí, aprendi o que tinha de aprender. O menino não estava se conformando, voltei a estudar, voltei para o EJA para adiantar. Então, voltei para o ensino médio, só que à noite. E aí veio a dificuldade, né, novamente, porque a escola não tinha uma arquitetura assim pensada para ser acessível. E, portanto, eu sofria, né, porque era meio ladeirado, um caminho íngreme, então tinha sempre esse cuidado de ter uma pessoa ao lado, porque andar sozinho era inviável. Arriscado, Ah, né? oi? Arriscado, né? Você. Sim, tinha você... até árvore assim na calçada que as raízes ressaltavam, eram grandes, Uhum. e, portanto, o risco de tropeçar ou de meter a cabeça, lascar a gaia em um galho, era grande. Dá uma parada. É. É, Então, diga aí. certo, Felipe, pode concluir. Não, foi isso. Então, foi um processo emocionalmente tranquilo. Eu lidei bem, não tive nenhuma relutância em vergonha de bengala, não quero usar óculos, Uhum. não vou para a rua porque senão. Não, foi tranquilo. Eu entendi a bengala como uma tecnologia que me daria autonomia. Sim, Então, eu aprendi o que tinha de aprender para querer realmente sair, não ficar em casa ouvindo radinho num quarto escuro. Queria mais, então eu fui atrás, concluí o ensino médio, e aí, faculdade, né? Bora Enem! show. Aproveitando esse ensejo, Felipe, que você já entrou aí na tua vivência de escola, queria saber mais sobre essa questão da autonomia mesmo, né? O que você precisa acessar em um prédio, então pensando aí na tua escola nessa época, ou um livro didático que você precisava, um serviço de saúde, por exemplo, essas questões básicas que a gente tem no dia a dia e que no decorrer que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? Faz parte do processo da adolescência também. A gente começa a sair mais, a gente vai para um cursinho, por exemplo, do Enem, e aí são locais novos, a gente precisa aprender também. Mas nessa tua perspectiva, sabe, eu queria entender melhor esse processo do quesito autonomia mesmo, para o que eu preciso para acessar um prédio, ou acessar um livro didático, uma boa leitura, um serviço de saúde. Certo. Nesse período de baixa visão até cego, eu passei por duas escolas, públicas e estaduais. Uhum. Então, cada uma, no período que eu passei, era inacessível. Hoje, Uhum. uma delas é mais tranquila, o pessoal trabalhou um piso tátil e tal. É interessante, até voltei lá um outro dia para estagiar. Bacana. Já a outra não, só botou um piso tátil na frente e o resto da escola eu tenho que sair me teletransportando. Então, o que é que eu preciso? Não só eu, né, mas todas as pessoas com e sem deficiência. Eu acho que é pensar esse projeto, e aí projeto num modo amplo, num sentido amplo, não um projeto arquitetônico, a escola, a física, mas pensar toda a estrutura, todo o ambiente e até pessoas, pensar tudo isso baseado no conceito do design universal. Sim. Por quê? A ideia é preparar, acessibilizar o ambiente, ou construir um ambiente acessível para todas as pessoas, independente da deficiência. Uhum. Porque se tem uma rampa, se tem uma porta larga, não é só um cadeirante que vai se beneficiar disso. Uma pessoa idosa, uma gestante ou alguém com uma outra deficiência também vai usufruir. Então, eu acho que eu penso nisso aí. Então, o que é que precisa? Precisa de todas as dimensões. Destruir mesmo, desconstruir, reconstruir essas barreiras, as barreiras
arquitetônicas, as barreiras atitudinais, porque na escola não tinha nenhuma pessoa capacitada para me orientar, para guiar, para saber como lidar com a pessoa cega. Eu fui o primeiro estudante cego da instituição, então era tudo novo. Professores que não sabiam como lidar, alguns ainda eram mais abertos e aberto a aprender mesmo, de chegar a mim e perguntar, olha, eu não sei, mas me diz como eu posso fazer para a gente fazer uma aula acessível para que você se inclua na turma, na aula. Já outros professores me ignoravam totalmente. Então, isso me deixava muito mal, até chegou a atrapalhar um pouquinho assim no meu desempenho, uma outra disciplina, por essa razão. Então, sei lá, barreiras tecnológicas, em se tratando de materiais pedagógicos, pensar nisso também, né, na barreira metodológica. Então, se um professor vai pensar numa aula, qual é a turma, qual é o público. No meio dessa turma tem alguém com deficiência, tá, beleza, vou trabalhar livre, então vou pensar num material adaptado. Se é PDF, um PDF acessível, adaptado, não um texto escaneado em que o leitor de tela vai bater e não reconhece nada. Livro em braille, funciona? Funciona, se a pessoa tem domínio do braille e prática, né? Porque, por exemplo, eu conheço o braille, eu sei ler, mas eu não tenho prática. Portanto, se me der um livro em braille, eu vou ler, mas vou passar um ano, porque minha leitura não tá assídua. Portanto, o livro de braille é um recurso, mas tem que saber quem é a pessoa. Então, há outras possibilidades também, né? Já existem outras tecnologias, óculos, que podem fazer leitura. Então, disponibilizar, pensar em equipamentos, em tecnologias assistivas para pessoas com deficiência e colocar isso numa biblioteca, porque quando eu quiser acessar um livro, eu vou lá. Não tenho a bibliotecária ou bibliotecário, então auxilia, identificou o livro, eu faço minha leitura, eu posso levar para casa. Então, pensar realmente nas barreiras, em todas elas, aquelas que estão disponíveis, que são dispostas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, a gente eliminando essas barreiras promove total autonomia para a pessoa com deficiência. E aí todos ganham com isso. O professor ganha, a pessoa com deficiência ganha e a turma também, porque fica essa ideia total capacitista, de que não vou me juntar com ele, porque eu vou ter que fazer tudo para ele. E não tem isso. Eu tenho autonomia, eu não consigo escrever, mas você pode ler para mim, a gente discute, eu posso dar resposta, eu posso ditar, eu posso também elaborar um texto de uma outra forma, com celular, com notebook. Então, tudo vai depender de como o professor constrói a aula, de como essa aula é pensada. E, a partir disso, também a coordenação, a direção, a gestão da escola, pensar em acessibilidade em todos os quesitos, desde o ambiente físico às ações invisíveis, né, que são exatamente as atitudinais, dos profissionais, dos servidores e por aí vai. Bacana. O que eu acho interessante, assim, na tua fala, que eu fico pensando, assim, eu acho essencial essa tomada de consciência da tecnologia assistiva, porque eu posso até conhecer várias tecnologias assistivas, mas se eu não fizer uma sondagem, da mesma forma como qualquer professor vai fazer com o estudante. Então, se eu não faço uma sondagem, eu conheço quais são as habilidades que a pessoa precisa desenvolver com deficiência, o que é que ela aprendeu, o que é que ela tem capacidade de aprender, e tudo ser uma construção.
Porque, às vezes, o que é que acontece? O estudante com deficiência pode chegar na escola, aí você aprendeu um monte de coisa, domina várias tecnologias assistivas, mas a criança ainda está ali no braille, sabe? Aí você, Exato. um monte de coisa, toma um monte de coisa. Então, ela ainda está passando pelo processo de escola, porque todo estudante, independente da deficiência que ela tem, ele vai passar. E, assim, é normal você fazer esse processo de sondagem para que o estudante ele consiga entender melhor como funciona a escola, mas também como aprender mais, né? Utilizando aquela tecnologia assistiva e você fazendo tudo isso de um processo. Outra coisa que, assim, eu acho muito bacana que você falou foi essa questão da participação dos estudantes, do corpo docente, da diretoria da escola, e eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente tem essa tendência de achar que é só o professor, ou então só a direção da escola, mas a escola é um meio em que todo mundo precisa passar e que faz parte da nossa construção como cidadão. E, de fato, é um privilégio você conviver com uma pessoa com deficiência, porque você vai ter uma vivência que talvez outras pessoas não tenham. E você vai se tornar, aprender e ter a oportunidade de se tornar um cidadão melhor através das oportunidades que você vai poder abraçar na escola, porque não necessariamente só porque tem uma pessoa com deficiência visual na sua sala, você já é uma pessoa que promove aí a acessibilidade. Então, é isso, assim, eu achei muito bacana essa tua fala, gostei, Perfeito. e eu sempre penso, sabe, quando eu comecei nessa perspectiva da acessibilidade, eu fiquei, sabe, pensando muito, assim, o quanto isso ia me afetar em termos de cidadã. Eu via que isso estava para além do local onde eu estava, sabe, do que era que eu fazia ali, por exemplo, como auxiliar de sala, como eu comecei voluntária. Então, assim, isso era para mim, para a minha vida, sabe? E hoje reflete. A gente consegue ver as pessoas de uma forma diferente, os ambientes que a gente transita é diferente, e a gente acaba afetando outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, quem aproveita de fato, né, essa oportunidade, realmente tem muito a ganhar, como você bem colocou, sabe? Isso é muito importante porque com pequenas atitudes também nós, pessoas com deficiência, também podemos educar. Então, por exemplo, Uhum. eu tinha um auxiliar de sala ela não tinha essa experiência, não tinha nenhuma experiência com pessoa cega. Eu fui a primeira experiência dela, portanto eu eduquei bastante. Então, quando ela vinha nas primeiras vezes, né, ela tocava em mim, eu puxava e tal. Então eu eu tenho essa opção de ser uma pessoa rude ou de ser uma pessoa afável, dócil, puxou no meu braço, eu naturalmente vou aqui tirando o meu braço da pessoa, ou tirando dela, e vou deslizando para o cotovelo. Porque, para mim, naquele momento, para a altura, para a ocasião, era o confortável. Se fosse uma Uhum. pessoa menor, eu deslizava para o ombro. E aí depende, né, da pessoa. Mas olha Uhum. só, eu poderia dizer, não, tá errado, não é assim, não vou dar um esporro na pessoa. Sim. Porque é uma troca, né? Ao mesmo tempo que a pessoa está aprendendo a lidar comigo, eu também vou aprender a lidar com ela, com o ritmo dela, com a personalidade dela. Então, eu posso educar, eu posso ajudar o outro nesse sentido. De pegou em mim ou puxou pela bengala, disse, olha, me dá o braço, fica mais confortável, essa é a forma mais adequada de guiar uma pessoa cega. E aí, pronto, pegou e já era. Na próxima vez a pessoa vai chegar e diz, o braço. Já não sai puxando, entende? Então, com pequenas atitudes, a gente também pode ir mudando essa realidade capacitista e, enfim, essa desinformação. É verdade. Aí, aproveitando o ensejo também, que você já começou a dar alguns exemplos, eu queria saber aí como é que você pode citar um exemplo de disponibilidade e acessibilidade, né? Algo que você se surpreendeu, assim. Citar um recurso ou uma atitude mesmo acessível que te causou, assim, uma certa surpresa de uma forma positiva.
Tá, olha, atitudinal, uma acessibilidade atitudinal, um gesto que me encantou bastante foi uma professora, ela me procurar após eu fazer a matrícula. Ela soube que eu seria aluno dela, então ela me procurou e buscou saber do que eu precisava e tal. Eu achei Uhum, isso muito lindo, porque anteriormente, em todos os anos, em todos os períodos, eu tinha que comunicar com a coordenação, a gestão, eu tinha que entrar em contato com os professores, me apresentar, dizer que eles iam ter um estudante com deficiência visual e pensar em materiais acessíveis e tal. Então, quando essa professora ela soube de mim e ela fez contato e não eu, isso me encantou. Isso já me deu um ânimo assim, de dizer, nossa, vai ser bom. Vai ser bom porque tem alguém acessível, tem ao menos alguém aqui que se preocupou. Se não souber, ao menos vai estar aberta para aprender. Então, se eu uhum. disser, olha, eu preciso disso para ter acesso ao material, eu tenho certeza de que ela não hesitaria em correr atrás e algo do tipo. Então, essa atitude me encantou bastante e me surpreendeu. Eu acho que a gente precisa mais disso, nós enquanto profissionais e os profissionais também, de ter essa atitude, de buscar saber quem são, quem está entrando na escola, quem está saindo, e se percebeu que vai ter alguém com deficiência na turma, faz contato, se apresenta, busca saber qual é a idiosincrasia do outro, a particularidade, as necessidades, e se enturma. E aí, a partir disso, vai ser uma troca muito rica. O diálogo é a solução. É, eu acho legal, porque assim, a gente é muito humano, cara. Então, normalmente, quando você pede um exemplo assim, as tecnologias, elas são muito boas, mas a nossa característica humana é contato, Isso, sabe? Por isso isso. que então, as atitudes humanas, É, elas acabam nos marcando mais do que, cara, você chegar com óculos full tecnológico e apresentar para você, mas você, sabe, se relacionar, você construir um vínculo com a pessoa, com a turma, a turma lhe proporcionar ter experiências que você teria como se fosse um estudante, sabe, que enxergava. Ou um sim, professor ali, cara, me marca muito, é, sabe? Algumas épocas de você, assim, ter estudantes que chegam junto, sabe? Porque sim, muitas sim. vezes, entrando nessa parte da educação, você tem auxiliar de sala, a galera hoje realmente, alguns estão sendo bem treinados e tudo mais, Sim, mas você como auxiliar de sala, você precisa ser muito cuidadoso na hora em que da sua relação com o estudante, porque sim, ele precisa se relacionar com as outras pessoas que estão ao redor dele. E muitas vezes a gente acaba ficando muito naquele cubo, sabe? De, tem um auxiliar ali, tem um auxiliar ali, vai fazer. Sendo que os próprios estudantes, eles são privados de participarem ali. A aham, própria pessoa com deficiência perde muita coisa, sabe? Coisa sim, assim que antes da aula, todo mundo está junto, todo mundo está conversando ali. E, às vezes, tá sempre com o auxiliar de sala, aquela coisa presa, ele não consegue participar, sabe? A pessoa não consegue ter essa relação humana. Então, eu vejo que a gente se apega muito, sabe? Pode ser o que sim. for. Tecnologia realmente é muito boa. Mas a nossa característica humana e orgânica necessita desse contato mais físico. Isso me encanta bastante. Eu tenho muito essa coisa do contato. Isso me lembra Clarice Lispector, Não que é? para ela é isso. Amor é contato, ou toca ou não toca. E para mim é isso também. Eu sou muito do toque. Outro dia uma amiga disse: alguém já lhe falou que a sua demonstração de amor é contato? Eu disse não. Eu digo então é isso. Então eu gosto do contato, eu gosto de conversar. Eu gosto de conhecer o outro, de história, de fofoca, de contato, é isso. Então, a partir do momento em que essa professora fez contato comigo, quando
naturalmente era eu quem fazia e não, nem era para ser uma obrigação minha. Nossa, isso me encantou. Digo, velho, tem uma professora aqui diferente. Legal, Tem alguém aqui que vai fazer valer a pena esse ano. E massa, foi muito bom, foi muito bom. bacana. E aí a gente vai para a parte ruim, né? Poxa. Qual a situação de, assim, inacessibilidade que você disse, poxa, nunca mais na minha vida eu quero passar por isso? Olha, eu vou emendar duas, já que você Beleza. falou da auxiliar de sala. A Isso, beleza. primeira eu vou em contraste com a positiva, o exemplo positivo. Então, um que me marcou, já que a gente está falando de contato, de emoção, foi numa aula de geografia. Eu sempre sentava na frente, sempre sento, né? E aí estava falando sobre coordenadas geográficas, o professor fez um mapa no quadro, botou uns pontos lá e ele queria que alguém descrevesse aquele ponto, aquela coordenada e tal. Eu sabia, eu tinha estudado, eu gostava de geografia e eu estava à frente dele, coisa de 1,5 m. Eu disse, professor, eu quero ir. Ele, não sei se ele não ouviu, o que é que foi, mas não me respondeu. Uhum. Aí outra pessoa levantou a mão para ir, foi lá porque valia um ponto também. Além de eu saber, eu queria o ponto. Diga aí, é. É. Aí Justo. ele, alguém mais quer ir? Eu disse eu. E ele ignorou de novo. Aí foi quando eu percebi que ele não é que ele não tinha ouvido, ele simplesmente tinha ignorado. E aí isso me deixou muito mal. É, e aí, obviamente, eu fui pegando a aversão ao professor e, naturalmente, a disciplina. Então, eu fui me desencantando, porque aquilo estava chato para mim. Não era um ambiente agradável, eu não me sentia incluído. Então, isso foi muito forte. O outro exemplo foi com auxiliar de sala. O fato da auxiliar de sala estava muito presente comigo, muito, quase toda a aula ao meu lado, isso realmente afastava os alunos, fazia Isso, com que alguns não sentassem para conversar, contar uma fofoca ou perguntar alguma coisa. exatamente. Isso formou uma barreira. E aí tinha muita gente que entendia o papel da auxiliar, entendia que ela só escrevia para mim e lia, Uhum. e eu que editava as respostas e tal. Só que tinha um ou outro que quando foi... só um instante. Tchim, 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 tchim. A tua câmera desligou. Isso. Ah, beleza. Voltou? Voltou. Tá. Então, teve uma situação em que, acho que foi num período assim de avaliação, uma das colegas da turma, ela não tirou boa nota e eu tinha tirado, e aí ela jogou assim, disse, você só tirou porque ela lhe ajuda, ela lhe dá as Vixe, respostas. E isso me afetou bastante, porque não acontecia. E, pesado. velho, então isso me afetou de uma forma que eu disse, isso é sério? Aí ela ainda se equivocou, ela disse, e não sei o que, só porque você é deficiente físico. Físico? Aí eu não sabia se eu ria Pesado. ou se eu chorava, porque aquilo me afetou forte, mas aí eu entendi. Essa coisa, né? Ter um auxiliar de sala é bom, mas também tem que saber exatamente essa conduta, até onde, ou até onde eu posso ficar, acompanhar a pessoa com deficiência, e Isso. até em qual momento eu posso ficar presente, porque ela pode sair um pouco, sentar em outro local, mas está de olho. Se Aham. precisar escrever, escreve. Se precisar ler, lê. Se precisar de escrever alguma coisa, faz isso. Mas no momento de se enturmar, deixa a pessoa à vontade. Deixa ela pedir ajuda a um outro. Ou os colegas estão sempre de olho. Alguém vai ajudar. Ninguém vai deixar a pessoa ir em direção à parede e deixar bater para depois avisar. Bateu a parede. Tá, eu percebi. É, Então, é, isso. isso depois aconteceu. Ela percebeu
que estava acontecendo isso, acho que ela tinha ouvido alguma coisa, e aí ela começou a dar desculpa. Eu achei inteligente da parte dela, que ela chegava no início da aula, ficava uns 10 minutinhos, quando a aula começava, eu vou aqui ao banheiro. Eu disse, tá bom. Esse banheiro dela, olha, ela só chegava faltando 5 minutinhos para a aula acabar. E o que isso causou? Causou um efeito positivo, porque como eu estava só, o professor pedia para se juntar em dupla. Alguém tinha que se juntar comigo. E aí, quando o pessoal ia se juntando, eles iam vendo que eles não me davam resposta. Eu que dava a resposta, eu que resolvia as questões. Então, eles começam a dizer, olha, esse cego sabe muito. Na próxima atividade, quando era na próxima aula, sabe o que é que o pessoal fazia? Eu vou com o Felipe. Não, eu que vou. Não, professor pode trio. Então, olha só, entende? A ausência quer dizer, a presença em excesso da auxiliar de sala criou uma barreira. E a ausência dela, bem pensada, bem pontual, trouxe um efeito reverso, né? Um efeito positivo. Então, essas duas experiências me marcaram bastante. Bacana. Bacana, legal, Felipe. Muitas coisas assim que eu fico pensando toda vez que a gente conversa. Um monte de história. O quanto a gente tem assim oportunidade, sabe? Não que a gente esteja desmerecendo um trabalho ou outro, mas é questão realmente de estratégia, sabe? É você saber utilizar ali, o próprio professor também dizer que parte eu tenho aqui, sabe? O estudante pensar em que parte eu tenho aqui, mas para ele pensar nisso, o professor, o auxiliar de sala, eles têm que trabalhar em conjunto ali. Porque, por exemplo, a gente traz para a perspectiva da audiodescrição, você pode trabalhar a sensibilidade ali dos estudantes trabalhando conteúdo com a descrição. Sim, e aí não precisaria de um auxiliar, né? Se o professor já inclui audiodescrição no plano dele, ele automaticamente não é que retira a função, o trabalho do auxiliar de sala ou da auxiliar, mas ele, na verdade, faz uma aula muito mais ampla, muito mais inclusiva. Isso. Em outro momento, o estudante com deficiência ele vai precisar, sim, da auxiliar ou do auxiliar de sala. Mas para aquela aula, para aquele momento, o professor pode se valer desse recurso. Então, é ter conhecimento, é saber usar e, mais uma vez, diálogo. Tendo diálogo com a pessoa, com o estudante, com o auxiliar, isso se resolve. É a primeira barreira para ser quebrada, assim. Realmente, o diálogo é importante. Mas, Felipe, a gente chegou ao final e eu queria agradecer por essas nossas conversas de toda vez que a gente vem conversando. Eu sempre aprendo muito. Eu gosto muito mesmo de refletir sobre tudo e relembrar certas coisas, né, que a gente precisa lembrar. Relembrar nosso papel como cidadão, seja como professor, seja onde quer que nós estejamos. Sempre vai surgir alguma pessoa cadeirante. Um dia desse surgiu uma moça cadeirante, eu fiquei olhando assim, ela lá. Aí eu fiquei de caramba, ninguém perguntou se queria que tirasse uma cadeira para ela ocupar a cadeira de roda lá, ali, ela toda deslocada. Mas por quê? Experiência, sabe? Exato. E, assim, eu tive muita pouca experiência com pessoa que era cadeirante, mas a minha convivência com pessoas com deficiência visual gera essa sensibilidade e quebra essa barreira, como você falou mesmo, atitudinal. Você chegar para a pessoa e perguntar. Se ela não quiser, se ela não, estou bem aqui, tudo bem. Mas se quiser, você está ali quebrando uma barreira, você está chamando alguém junto para ir falar com a pessoa. Então, tudo isso são as oportunidades que a gente busca saber aproveitar melhor. E, de um certo modo, está acolhendo, né? Isso num ambiente de saúde é muito importante. Está me ouvindo? Tô sim. Tá. É que eu ouvi um silêncio, será que desligou? Tá. No ambiente de saúde, num posto, num hospital, essa questão da atitude é muito importante. Não precisa ser um profissional, né? A pessoa exercendo o seu papel de cidadã, isso já ajuda bastante. Então, eu cheguei,
É óbvio, os profissionais é interessante e deve estar preparado para receber todas as pessoas com deficiência. Sim. Então, se eu vou usufruir desse serviço, é muito bom que alguém chegue e se apresente, precisa de ajuda, quer ir para algum lugar, tal. Porque às vezes eu posso estar apertado, eu posso estar precisando de uma água, não sei onde é que fica o Uhum. bebedouro, alguma coisa. E às vezes eu não preciso. Mas o fato de alguém chegar até mim e dizer, olha, sou fulano, precisa de ajuda, isso me acalenta, isso me abraça, porque eu sinto que eu não estou só ali. Eu sinto Uhum. que eu não, que se eu precisar de alguma coisa, eu posso levantar a mão, chamar alguém e eu vou ser atendido, eu vou ser acolhido, né? É muito mais do que assistido, né? Está É. para além. Legal, legal. Mas é isso, Felipe. Mais uma vez, obrigada. E um bom fim de Valeu. tarde. E a gente vai se falando por aí. A gente vai se falando. A gente sempre vai se falando. Então, Tchauzinho. tchau, tchau.